Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto para o nosso primeiro podcast. Eu, Georgia Bueno. Eu, Laura Drummond. Iremos falar hoje sobre amamentação psicoafetiva. Por que, Laura? Estamos no mês de agosto. Agosto comemoramos o Agosto Dourado. Isso. Vocês sabem o que é Agosto Dourado? Pois é. Pensa comigo uma coisa. O mês de agosto ele é conhecido, como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada ela está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Essa data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, que a gente conhece. Eles instituíram, então, a Semana Mundial da Amamentação, que é celebrada do dia 1º ao dia 7 Aqui no Brasil celebramos o mês inteiro. Isso. E surgiu em 1992 para incentivar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade do bebê. Agora, como você disse, Laura, no Brasil, essa iniciativa ela se desdobra ao longo do mês inteiro na campanha Agosto Dourado, reforçando a importância do leite materno para a saúde e desenvolvimento das crianças, especialmente nos primeiros meses de vida. O Ministério da Saúde, no Brasil, recomenda a amamentação até os 2 anos ou mais, de forma exclusiva nos 6 primeiros meses. Tem um dado legal aqui, Georgia, que é um índice que mostra que em 1986, 2,9% das mulheres amamentavam exclusivo até 6 meses. Em 2020, esse índice subiu para 45,7%. Esses são dados no Brasil. Olha o quanto isso é maravilhoso. Ou seja, algo tem dado certo nesse incentivo. Agora, o que a psicanálise tem a ver com tudo isso? Não é verdade? Vamos pensar. Poxa vida, o que é tal da psicologia e da psicanálise tem a ver com aleitamento materno? Sabemos a importância nutricional do aleitamento materno, né? Mas para nós psicólogas, a gente gosta de ver um pouquinho além disso. Não Vamos olhar para o nosso psiquismo, né? Nossa saúde mental. Justamente, para a formação do nosso aparelho psíquico. Por que essa tal de amamentação psicoafetiva ela é tão importante? Vocês já ouviram falar em amamentação psicoafetiva? Esse é um termo novo eu ou conhecido? Pois é, eu ia justamente perguntar. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que a gente fala, Tem que dar, tem que amamentar, no peito. É mais fácil do que cuidar de uma mamadeira. Tem muita gente que acha. Mas tem muita gente que acha que é mais fácil uma mamadeira do que um peito. A questão não é mamadeira ou peito. A gente não vem falar sobre isso. Porque a amamentação psicoafetiva é dizer o seguinte. Uma criança, vamos pensar, um bebê, um recém-nascido, ele tem um aparelho psíquico pronto? Não, vamos lá. Essa é uma parte importante. Como que os bebês nascem? Como é que é o aparelho psíquico do bebê ao nascer? Ele não é formado, ele não é completo. Isso é algo que vai acontecendo durante todo o processo de desenvolvimento. Exatamente. Juntamente, por exemplo, com os processos cognitivos, com a construção do ser humano. A gente sabe que o ser humano ele não nasce pronto. Durante o primeiro ano de vida, ele tem um desenvolvimento enorme, principalmente das células neuronais, vamos pensar assim, como dizem, na infância a plasticidade neuronal é enorme. E no primeiro ano de vida, esse processo de aumento das conexões, ele é assim, gigantesco. É gigantesco. Então imagine, enquanto o corpinho está sendo formado, precisa desse alimento, no sentido nutricional físico, nós, psicólogas, dizemos que o aparelho psíquico também precisa se desenvolver e também tem um gigantesco crescimento. Então, o neném, ele nasce assim. Ele já tem todas as impressões gravadas nele, nas suas próprias células, que são as vivências que a gente chama assim, as vivências lá intrauterinas, lá dentro da barriga da mãe. Então, tudo aquilo que a criança vai vivenciar dentro da barriga da mamãe, ela vai, então, depois ter isso como uma base de construção do seu aparelho psíquico. Mas vamos explicar, Laura, o que é esse tal desse aparelho psíquico? É justamente aquele lugar nosso, do nosso pensamento, aquele lugar que vai dar tradução ao que o nosso corpo sente. Nós somos seres inseridos no mundo, certo?
num contexto social, familiar, em que o nosso corpinho ele reage àquilo que o mundo traz. Seja frio, seja calor, a gente está falando num primeiro momento, né? Fome, sede, afeto. Nomear as sensações, os sentimentos, né? Os sentimentos são justamente essas traduções que nós aprendemos a dar para aquilo que o nosso corpinho sente por meio, então, das descargas hormonais, sejam elas no nosso sistema nervoso periférico, hormônios mesmo, e os hormônios aqueles que passam no nosso sistema nervoso central, que são os nossos neurotransmissores. Essas combinações é que vão dar reações no nosso corpo, como, por exemplo, começam, né, lá uma grande descarga de cortisol, adrenalina, a gente vai ter um aumento nos batimentos cardíacos, vai ter um aumento no correr do sangue no nosso corpo. Então, e a gente pode ler isso como algo ruim, ou pode ler isso como algo, poxa, estou preparada para qualquer coisa que vier, né? Então, essas traduções, elas vão sendo ensinadas para nós. Vou dar um outro exemplo bem legal, que até a Larissa, né, num outro momento, tinha comentado com a gente. Larissa Loyola é uma outra psicóloga lá do Instituto Afeto, e ela comentou que quando o filhinho dela começa a reagir às frustrações da vida, porque agora ele tem percebido, né? Ela disse assim, meu filho, você está frustrado. Olha o que ela está dizendo para ele. Ela está fazendo essa leitura para ele daquilo que ele está sentindo. O corpinho dele está cheio de reações onde ele está muito bravo. Mas ele não sabe que aquilo é braveza, ele não sabe que aquilo é desconforto, ele só sente. Vem a mãe e dá e nomeia, ensina ele a distinguir o que é aquilo que ele está sentindo. E né? ainda ensina, né, Laura, que como reagir. Como reagir. Por quê? Eu vou quebrar alguma coisa simplesmente porque eu frustrei? Eu vou dar birra? Eu vou gritar? Ou eu vou dizer assim, mamãe, você me ajuda a resolver de uma outra forma? Mamãe, como eu faço aqui? Georgia, e o interessante é que esses ensinamentos e essa troca, ela se inicia ali, na amamentação. É onde a gente traz de volta. Isso. Então, a amamentação psicoafetiva, ela é esse processo onde a mamãe, ela oferece para o seu filho a sua própria mente, o seu próprio aparelho psíquico, para que ele possa, então, iniciar um processo de conhecimento do mundo que irá promover o seu desenvolvimento físico, psíquico e social. Sabe quando dizemos que mãe e bebê estão em simbiose naquele começo de vida, onde eles estão conectados, né? A mãe sabe o que o bebê precisa. Na linguagem do dia a dia é isso, né? Não, olha, você vai saber o que seu bebê quer. Elas vivem em dúvida, né, Laura? Perguntam pra gente quando estão gestantes. Elas perguntam, nossa, mas aí como é que eu vou entender o que o meu bebê quer? A gente fala, E é exatamente. Calma, você vai entender, você vai é exatamente ver. essa magia, né? Parece uma coisa mágica, né? É o emprestar esse aparelho psíquico, essa relação, essa simbiose, aonde eles se entendem como um ser só. Esse contato, né? Esse contato. E aí vai se estabelecendo uma qualidade de vínculo entre mãe e bebê. Essa qualidade, ela também vai falar dessa qualidade de leitura do mundo. Então, quando a mãe fala assim, tá com frio, vamos esquentar o meu bebezinho, vem cá, a mamãe vai pegar você no colo, ou tá com saudade da mamãe, e a gente pega eles no colo, né? Abraça, olha nos olhos, segura a mãozinha. Quando a gente se preocupa com os cuidados básicos, aí a gente vai ter que entrar no Winnicott. Não vai ter jeito, Laura. A gente vai ter que entrar em função materna primária, não tem jeito. Então, vamos pensar assim, Donald Winnicott, que foi um psicanalista, um médico, pediatra, fantástico, né? Que nos ensina que temos que ser apenas suficientemente boas. E o que isso beleza. quer dizer? Quer dizer que a gente aprende a ser suficiente em 3 funções maternas primárias que ele nos ensina, que é o handling, o holding e a apresentação do objeto. O que é isso? O handling são esses cuidados, esse maternar que a gente aprende, que é o trocar as fraldas, dar banho, amamentar, né? Vestir quando é necessário.
tirar, né, roupinhas quando é necessário. Então, o conversar, a forma de conversar, de olhar para essa criança, só no sentido ainda de cuidados, né, amamentar no sentido Esses de oferecer cuidados comida. primários, Esses básicos, cuidados né? físicos, a gente diz assim. O holding, ele já tem essa característica dos cuidados psíquicos. Afetivos. Isso, é quando a mamãe, então, ela empresta, né, a mente dela, o aparelho psíquico dela para o bebê, para que ele possa, então, ir se constituindo enquanto um ser no mundo. E o que é esse emprestar? Ela ir fazendo essas leituras. Tá frio, tá quente, olha, tá dormindo, ele tá tranquilo. Lembra que o bebê ele tem 6 estados quando ele nasce. Lembra do estado de alerta tranquilo? Ele nasce. Tem hora que ele está olhando para a gente, Laura. Ele está olhando para os nossos olhos. Lembra das suas meninas fazendo isso com você? É muito nítido isso no próprio nascimento, né? Sim. Assim, quando a gente acompanha ali partos, é muito possível ver... No nosso próprio também, né, Laura? No nosso também. Né? Mas é possível ver no olhar do bebê esse estado de alerta tranquilo. Isso não demora muito tempo. São alguns instantes, a gente diz assim, que o bebê ele olha e interage por meio daquele olhar, por meio de algumas expressões faciais, né, de alguns movimentos da própria boca, do próprio rosto, do relaxamento ou contração do próprio corpinho. Ele vai então reagir, ele vai interagir conosco. Ele, de repente, ele sai. A gente está ali na interação achando o máximo e ele simplesmente tira essa atenção e faz outra coisa. Começa a olhar para o mundo, para as coisas, né, ao redor. E a gente fala, volta, volta, volta. Mas não, ele quer ficar lá. Esse é um outro estado ativo, tá? Que não é mais esse para com pessoas, mas agora para com o conhecimento do mundo. Coisas, né? Outras coisas. Então, ele começa a olhar, deixa ele lá. Você vê que até se a gente perturba o menino ou não perturba o menino, a gente já está ensinando, tá? Eu gosto de falar assim, a gente pode rir. Para de perturbar os recém-nascidos. Presta atenção apenas, né? Dê atenção. O que é essa função materna primária, né? Falando de holding. Dê atenção para aquilo que o bebê está fazendo. O que ele está fazendo? Ele não tem que fazer o que eu quero. É eu que preciso prestar atenção e ajudando ele a compreender aquilo que ele está sentindo, né? O jeito que o corpinho está reagindo e aquilo que ele está vivenciando. Então, agora é hora de olhar para o mundo, é hora de olhar para o mundo. Isso é interessante, Georgia, porque às vezes a gente vê mães chegarem com uma demanda, assim, de achar que tem que estar ali entretendo, fazendo algo o tempo inteiro com o bebê né? ou com a criança pequena, né? O bebê, a gente está falando de recém-nascido, né? Bem que tinha até 3º mês de vida. Então, no momento. E não é assim, né? Ele pode ter esse outro espaço também. E não é também não estimular, entende? Quando ele olhar para você, ele será estimulado por você. Quando ele não olhar para você, ele será estimulado por outra coisa, não por você. Que bom, a gente respeita. É justamente esses espaços, né, que a gente vai ensinar e aprender uma questão tão séria, que chega muito no nosso consultório, né? E de todos nós psicólogos aí, que é a tal do limite. Olha onde... Gente, é 1º mês de vida. Olha onde está a questão. A gente não ensina limite para menino, não é com 7 anos de idade, não é com 12 anos de idade, não é com 3 anos de idade. A gente começa o processo, porque tudo é uma questão de processo. A aprendizagem é processo, não é instantâneo. E às vezes a gente vê principalmente ali nessa fase de uma pré-adolescência, uma adolescência, que os pais chegam e dizem, né? Eu não sei o que fazer. Meu filho não tem limite, não tem esse respeito. E é todo um processo. Adolescente, hein? Chega muito, né? Falar o quê? Chega de toda idade pra gente, né? A partir de 2, 3 anos é uma loucura. E é todo um processo que ele vem... Mas eu digo assim, às vezes 2, 3 anos, essas reclamações, elas chegam, aparecem, né? De certa forma, mais presente com nessa frequência, fase, né? E é isso, é toda uma construção que ela precisa ter início ali atrás. Por que será, Georgia, que nós viemos trabalhar com essa fase da psicologia, né? Por que nós viemos para um olhar para maternidade, para parentalidade? Exatamente por isso. A gente percebe que quando a gente trabalha lá na frente, a gente está trabalhando, eu diria assim, apagando um fogo, né? A gente está trabalhando em cima de processos que já aconteceram. Já estão efetivados, né? Tá ali, já o sintoma já está ali, né? Presente. E quando a gente vem para essa base ali
né? Pré-natal psicológico, o parto, no parto. né? A amamentação, poder vivenciar ao lado dessa família todo esse processo e abrir os olhos para cada detalhe, a gente consegue trabalhar de forma preventiva. Ai, isso é fantástico. Gente, pensa, olha que coisa maravilhosa poder trabalhar com prevenção de vínculos afetivos saudáveis. Então, a amamentação psicoafetiva, ela é esse lugar tão importante aonde a mamãe ela vai estar, então, fazendo essa leitura ali no holding que a gente estava falando, né? No handling também, porque tudo acontece, eu estou separando de forma didática, mas tudo, né, Laura, acontece de uma forma assim, tá tudo junto. É tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, a gente também apresenta os objetos. A gente gosta muito de falar, né, Laura, assim, que o que mamãe sente pelo papai é o que o bebê vai sentir pelo papai. Por que será que a gente fala isso, né? Não só porque somos nós que apresentamos, mamães, mas o que nós sentimos é o que o bebê sente. Por isso, a amamentação psicoafetiva, novamente, eu vou dizer, ela é importantíssima, imprescindível para a construção de um aparelho mental saudável. Georgia, e nisso tudo me vem uma questão aqui que eu acho que é muito importante a gente conversar com as famílias a respeito. Porque a gente sabe que nem toda mulher acaba conseguindo amamentar. Seja por questões fisiológicas, seja por questões psíquicas, né? Por qualquer Aí você está falando tipo. assim, peito, mamadeira, ou ao mesmo tempo por conta de uma depressão pós-parto, que são coisas diferentes, né? Você está abrangendo tudo isso, é independente do porquê aquela mãe não consegue amamentar no peito, tá? Lembrando que nós estamos no Agosto Dourado, que fala sobre amamentação exclusiva no peito. E o que fazer com essa família? Como que essa mãe pode oferecer para esse filho tudo isso sem perda de qualidade, mesmo não oferecendo o peito? Acho que isso é muito importante, porque existe uma culpa, um peso muito grande quando a gente conversa com mães que estão tendo alguma dificuldade para amamentar. Lembrando que essas dificuldades, elas podem ser de ordem física, e muitas vezes psíquicas, tá? E também sociais, eu vou dizer. E porque sociais, muitas vezes a família, né, Laura, ela tem crenças limitantes que dificultam esses processos psíquicos e que vão dificultar os processos físicos, de troca física com o próprio bebê, né? Da mamãe com o próprio bebê. Que acabam sendo psíquicos também, né? Sim, eu englobo... Um sempre está interagindo com o outro. Eu a gente englobo não tem como esse social isso dentro do psíquico. Mas tem uma frase clássica que eu acho que resume de forma bem resumida mesmo, a gente pode entrar em mais detalhes. Essa história que não importa se o peito é dado, e sim como ele é dado. Ele é dado. Então, o peito, ele é um objeto que a gente pode transformar esse objeto numa mamadeira, num copinho, numa colher, não tem problema, mas a forma como isso é oferecido para o bebê é que é importante. Lembrando que estamos falando aqui dos aspectos emocionais e psíquicos da amamentação e não nutricionais. Se estivéssemos falando sobre nutrição, né, seria outro caminho. A nutricionista estaria aqui com a gente fazendo os comentários necessários, a fono estaria fazendo os comentários dessa também, importância né? nutricional. Então, nós estamos olhando a importância psíquica. Isso, da formação de um aparelho psíquico, né? A gente respeita cada uma das profissionais e dos profissionais, né? Também da área que cada um vai trabalhar com o seu olhar e com a sua maneira efetiva de ajudar nós mulheres a termos uma amamentação de qualidade. Mas olha só, voltando a essa parte, né, afetiva. Então, como a gente falou, handling, holding e apresentação do objeto. Nós, mamães, imagina o quanto a nossa mente precisa estar legal para que a gente possa, então, estar oferecendo o suficiente. Lembrando que apenas temos que ser suficientes. Não perfeitas. Não perfeitas, tá? Para poder dar conta de ajudar nossos filhos nessa construção. Então, a função materna primária, falando novamente, vocês estão vendo, a gente está batendo bastante nessa tecla. A função materna primária, ela é apenas de suficiência. Tá? O Winnicott fala, então, de ser uma mãe suficientemente boa, que é aquela que enxerga o filho e consegue ir fazendo essas traduções
necessárias para o crescimento, para o desenvolvimento do seu próprio aparelho psíquico. Tá, aí a gente diz assim, mas tá, quando a gente sabe que esse tal desse aparelho psíquico está sendo formado, se está formado, quando que está? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual foi a primeira vez que você teve consciência de você mesmo? 3, 4, 5 anos? Lembra, assim, aquela primeira imagem que você teve de você na vida e no mundo? Você se lembra disso? Essa foi o dia que você, despertou. Mas até chegar esse dia do seu despertar, quem emprestou o aparelho psíquico para você? Foi sua mãe, seu pai, suas avós, ou as pessoas cuidadoras, né? As pessoas que estiveram próximos de você e que cuidaram de você. Como você estava dizendo, não é só um peito, pode ser uma mamadeira, mas se existe uma disponibilidade psíquica, tá ok. Muitas mamães se preocupam, Laura, nisso que você estava falando, fazendo uma retomada também. Se eu não consigo, se essa mamãe não está bem, porque ela está deprimida. A gente sabe que baby blues é o que acontece, né? Com muitas mamães após o nascimento do bebê. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma baixa hormonal muito grande e a gente fica realmente num processo um pouquinho mais abaixo do normal, nosso humor fica abaixo um pouquinho, porque a gente está cansada, mudando rotina. É o desequilíbrio, né? Que ele é natural desse processo. É uma tentativa de reequilibrar todo o nosso processo e mesmo assim ainda oferecer. Por isso, gente, que a gente diz assim, não há culpa. A gente escuta muito isso, né, Laura? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu olho e falo assim, poxa vida, gente, se eu for, né, pegar essa fala para mim, culpa do quê? De ser suficiente? A gente só tem que ser suficiente, a gente não tem que ser perfeita, não tem que controlar processos nenhum, a gente já tem que apenas viver. A gente não tem que oferecer o que a gente não tem para dar. Não é? Eu acho isso fantástico, a gente poder ter essa libertação. Você vê isso no consultório, como eu também vejo, Laura, nos nossos grupos e tudo mais, o quanto as mulheres se sentem libertas quando elas param e olham para si e falam assim, eu apenas tenho que ser suficiente, dar o que tenho, e não mais do que isso nos faz entrar num outro ponto a respeito da amamentação, que é bastante delicado e que a gente precisa conversar sobre isso, né? Que é uma cobrança social, eu imagino que inclusive que com essa própria campanha, que é maravilhosa, que aumentou esses números, esses dados que eu trouxe, isso. né? Fantástico. Ao mesmo tempo, começou a ter essa cobrança muito forte e uma cobrança de uma disponibilidade meio que sem fim. A mãe tem sempre que estar disponível. A mãe tem sempre que estar disponível e pronta para oferecer tudo para o filho, né? Como se a gente tivesse que oferecer, assim, até o que a gente não tem, justamente, até o que não nos foi dado. Aí, você deve pegar muita mulher assim também. Então, eu queria entrar, inclusive, numa questão. Sabe aquela livre demanda de uma criança aos 2 anos? Aí a gente vai chegar nessa parte. Essa é uma questão importante. Uma questão do desmame, né? Não só do amamentar. Não, ainda sem o desmame, né? Mas esse estar disponível 100% do tempo. Precisa ser no peito? A gente não pode dar continuidade por meio de uma amamentação psicoafetiva e não uma amamentação nutricional, né? Isso. Seria peito, mamadeira, que seja? A gente não pode dar continuação a essa assistência, a esse afeto, a esse vínculo com a criança através de outros objetos também? Por exemplo, emprestando a nossa mente para o nosso filho até ele poder emergir, né? Ele mesmo. Lógico, a gente vai fazer isso o tempo todo. E eu acredito que as pessoas confundam um pouco, Laura, justamente esse prolongar, essa amamentação prolongada com essa coisa do estar simbiotizado. Lembra que a gente precisa e necessita ir fazendo esses cortes, porque os cortes, eles também são necessários desde pequenininho. Primeiro mês, pregou. Segundo, eu já vou aprendendo a despregar. Então, primeiro eu prego, para depois ir despregando aos poucos, para que essa criança possa ir também entendendo que ela tem uma independência e uma autonomia para viver em algum momento. Pessoas que não conseguem fazer esses cortes necessários nesses primeiros tempos de vida, primeiros anos de vida, são pessoas que vão ter uma adolescência muito difícil e problemática. A gente sabe no consultório, e são adultos com prejuízos funcionais.
Sim, é importante entender que o estar disponível, o estar entregue ali para essa relação, para esse afeto, o oferecer amparo ao seu filho, não é medido, não é medido através do quanto de peito Eu dou. você dá. Mas é de quanto a minha mente está disponível para o meu filho ou para a minha filha, para que ele possa se constituir enquanto gente. Então, dar traduções. Quando a gente fala do bem criar, né, Laura, os nossos filhos, é oferecer para eles, não é estimulá-los só brincadeiras. Mas por que a gente usa as brincadeiras? Por que o lúdico é utilizado? Porque é uma linguagem diferente da minha adulta, para poder falar daquela realidade da criança. Acessível, né? Laura, o seu trabalho de mestrado fala sobre os super-heróis. Sobre super-heróis. Não é isso? Como as histórias de super-heróis influenciam na formação da personalidade das crianças, né? Como as histórias, né? A gente fala super-heróis, mas das princesas, as histórias, essas que a gente tem. Fantasias. A fantasia, a construção da fantasia. Então, gente, o que a gente está querendo dizer é que a amamentação psicoafetiva, tá vendo? Ela começa com essa disponibilidade desde o início de fazer esse vínculo, de fazer esse pregar, essa simbiose, mas também de ser capaz de desfazer, ensinando a se desfazer gradativamente, para que nosso próprio filho e filha sejam capazes, no futuro, de serem indivíduos independentes e autônomos. Eu ia dizer isso. Afinal de contas, qual é o nosso objetivo? Sim. Autonomia e independência. Funcionalidade. Né? Então, a gente traz isso nesse momento da simbiose para que eles se sintam amparados, porque precisa, seguros. Isso, porque eles não têm. Né? Para que eles não sintam o mundo como ameaçador, perigoso, como uma ameaça. Isso. E, aos poucos, a gente vai entregando eles ao mundo. E eu costumo dizer o seguinte, que a criança, o bebê, ele deixa de ter a mãe abocanhando o peito para ter ela aqui, ó, dentro do coração, internalizada. É o que a gente, né, coloca aqui na nossa figura que a gente trouxe aqui, essa mãe com o bebê nos braços. Internalizada, né? Aonde quer que essa criança ou esse adulto, vamos já levar lá para a vida adulta, vá no mundo, está tudo aqui dentro. Dentro dele. É isso que ele precisa aprender, que ele carrega a mãe... Não precisa ficar no peito para sempre. A vida inteira, né? Por isso que não precisa de uma mamadeira a vida inteira. A gente pode passar para um copo, a gente pode passar para uma xícara, a gente pode passar para um monte de outros lugares. Poxa, eu não queria entrar nessa parte, né, ruim, vamos continuar na parte boa, tá, Laura? Porque as problemáticas nos resultados, né? A gente vai fazer podcast depois sobre essas consequências num outro momento, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, eu assim, na minha cabeça eu estou falando e eu já fico aqui pensando nas perguntas que as pessoas geralmente me fazem quando eu falo essas coisas, né, Laura? Sim. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, manda pra gente, pode escrever. Sugestão e a gente de temas, né? Também, coisas que vocês querem falar. Como esse é o nosso primeiro programa, né? Então, assim, vocês podem estar fazendo comentários para que a gente possa ir melhorando, para que a gente possa, né, oferecer para vocês o que vocês querem também. Esse é o nosso intuito, levar o Instituto Afeto, o nosso olhar, né, oferecer o nosso conhecimento. Né, para que vocês possam aplicar tudo isso no dia a dia mesmo. Não é todo mundo que mora em Goiânia, né, e pode ter o Instituto Afeto, apesar de que hoje a gente faz atendimentos online também, né, Laura? Hoje, eu acho que para a gente poder encerrar a nossa fala sobre a amamentação psicoafetiva, a gente precisava finalizar falando um pouquinho sobre o desmame. Afinal de contas, a gente sabe que o desmame, ele é bem desafiador. Sim. Geralmente, eu costumo dizer que mais desafiador para a mãe do que para os bebês. Certeza. Mas como fazer um desmame? Vamos usar a palavra gentil. Gentil. Afetuoso. Eu tomei cuidado ao dizer assim, vamos usar a palavra gentil, porque existem alguns passo a passo, dado por alguns profissionais sobre como fazer o desmame gentil. Mas é muito importante que a gente lembre o seguinte, existe toda uma metodologia idealizada do que é esse desmame gentil, mas a gente não pode esquecer nunca que nós estamos olhando para uma díade única. Sim.
Não existe algo que esteja pronto e que caibam a todas as famílias, a toda a díade, né? São esses passos, passo a passo que já existe, mas individualizado, com cada realidade, com cada história, o sentido e o significado que tem a amamentação, tanto para aquele bebê ou para aquela criança, né? Se for uma criança de 2 anos. Para a mãe, né? E para a mãe. E também mais para a família. Para a família. Né? Olha, eu pensei nisso aí que você estava falando, lembrei de uma coisa assim. A gente sabe que quando começam a surgir os dentes, a dentição, o que é do nosso aprendizado, né? Do nosso saber. Quando começam a surgir os dentes, a criança está dizendo que ela está constituindo, então, já uma abertura para essa vivência de uma outra nova alimentação, tá? Então, a gente sabe que com 6 meses ela vai ser oferecido a ela toda uma nova forma de se nutrir com alimentos diferentes do leite materno, desse peito. Embora o leite seja o principal alimento até 1 ano. Só trazendo, porque eu adoro trazer para essa parte nutricional. Gente, também. por favor, nutricionistas, por favor, nós não estamos entrando na sua área, estamos apenas citando, tá, esses conhecimentos para poder falar do nosso. Então, a gente sabe dessa importância. Porém, a gente precisa lembrar que a amamentação psicoafetiva, ela não é essa de nutrição, de alimento. Lembra, meu bebê, o meu filho, ele vai continuar necessitando da minha mente durante um bom tempo. Por isso que, para nós psicólogos, o puerpério ele não acaba ali com 40, 45 dias. Ele vai passando a partir do momento que a mulher lá, quando o filho está com 2 para 3 anos de idade, então, a gente vai voltando a ser nós mesmas e ele vai tendo, então, uma possibilidade de ser ele mesmo. É justamente essa transição entre a autonomia, né, a independência e a autonomia do nosso filho, que nós vamos oferecendo. Então, o desmame psicoafetivo é esse. Eu ir deixando o meu filho a ter as habilidades e capacidades, ou pelo menos ir mostrando e demonstrando essas habilidades, essas capacidades, à medida que ele for, então, aprendendo a se trocar sozinho, comer sozinho, a falar as coisas sozinho. Então, ele vai aprendendo a guardar, a cuidar de si mesmo, a cuidar das suas coisas. Então, à medida que eu for deixando com que ele vá, esse é o processo em que eu vou ficando mais eu mesma. Em que a gente a saída do o peito da boca e oferece outros objetos para essa relação. E muitas vezes a criança ela não precisa de outros objetos, mas ela vai ter um mundo inteiro. E a gente precisa ficar atento que esse não é um passo que precisa ser feito a longo prazo, né? Às vezes a gente vê... Depende da prontidão da criança, né, Laura? Tem crianças que têm uma prontidão, saiu do peito, mas não saiu da mente. Você entende? Tem crianças que abrem mão do peito muito cedo, mas né, elas mesmas não querem, por N fatores. Hoje, né, a gente não está aqui para falar desses, mas N fatores. Mas o psíquico precisa estar lá. Sim. Independente de ser peito, mamadeira, independente de qualquer coisa. Lembrando disso. A questão da amamentação psicoafetiva, ela não tem a ver com uma nutrição simplesmente do corpo, mas é de uma mente. É você emprestar o seu aparelho psíquico para que seu filho possa se constituir enquanto um ser humano, assim como você. Aí eu diria, de uma forma resumida, que essa amamentação psicoafetiva, ela pode ir a longo prazo. Até quando seu filho necessitar. Se é uma criança com necessidades especiais, por exemplo, você vai necessitar oferecer a sua mente durante um tempo muito maior do que uma outra criança que não. E isso não quer dizer em oferecer o peito por todo esse tempo. Não. E sim essa transição para um outro objeto. Eu acho que esse é o Acho que ficou claro, né, Laura? Sim. Gente, lembrando vocês, o nosso tempo de hoje acabou. Muito bom falar sobre isso, né, Laura? Uma delícia. Se vocês quiserem saber um pouco mais, algum detalhe, tiver alguma pergunta, pode mandar perguntas pra gente. Escreve aí embaixo que a gente vai ler, tá? Isso, a gente responde para vocês. Se quiser, inclusive, deixar outros temas para que a gente possa conversar, que seja de interesse. Porque é o Instituto Afeto na sua casa com você.